Quero pedir para você abrir sua Bíblia, aproveitando que você já está de pé, em Isaías, capítulo 53. Glória a Deus, mais um culto de oração. E eu gosto muito de oração. Se me pedir para orar meia hora, eu não vou ter problema de orar meia hora sem parar. Mas já pregar meia hora, eu tenho que me preparar bem para poder pregar. E nessa noite eu faço o convite aqui na igreja. Se houver mais pessoas também que gostam de oração, para ajudar nesse culto de oração, para estar participando mais, ter uma participação maior neste culto, nesse trabalho, nós abrimos o convite. Se aparecer alguém aí, está convidado. É só falar conosco, falar com o pastor, participar e ajudar aí desse trabalho. Isaías 53, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Amém, igreja? Vamos ler aqui alguns versos nessa noite, que diz assim, o primeiro verso: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém, igreja? A igreja pode se assentar. Quero já falar que nem sempre no culto de oração você vai ouvir uma palavra voltada para a oração, irmão. Aqui não é regra, de todo culto de oração nós falarmos uma palavra voltada para a oração. Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar com você, com a igreja, a dificuldade que nós estamos enfrentando em crer. E eu quero dizer que nós precisamos crer na pregação da palavra do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque muitos são aqueles que creem, mas também muitos são aqueles que não têm crido na palavra de Deus. E a vontade do Senhor é que todos creiam na palavra de Deus. E hoje nós temos, um foco onde nós vemos que principalmente os jovens adolescentes, eles são aqueles que, tendem a não crer na palavra de Deus. Quando criança, eles começam crendo, começam caminhando com o Senhor, mas a partir do momento que vai crescendo, vai virando adolescente, ele vai devagar afastando dos caminhos do Senhor. Vem as modas, Então ele diz, não, eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que arrumar um namorado, e esse jeito de crente está muito atrasado, muito cafona, eu não estou chamando atenção. Então ele começa a afastar de Deus, Não só os adolescentes, mas são os principais, esses que são mais atacados, pelo inimigo. Mas nessa noite eu não estou aqui para acusar e nem apontar os adolescentes, nem ninguém. Nessa noite eu estou aqui para trazer uma palavra de exortação para você, adolescente que está aqui nessa noite, para te despertar, para que você venha crer, não venha se afastar do Senhor. Então o profeta, ele faz essa pergunta, É uma pergunta e também pode ser uma oração do profeta. Ele orando a Deus: quem, Senhor, deu crédito na nossa pregação?
Aleluia, glória a Deus. Então, nós podemos dividir essa mensagem de Isaías em 3 partes aqui, em 3 tempos. Temos o tempo do profeta Isaías, em que ele pregava a mensagem também, aleluia, Jesus. Mas antes eu quero, dar um motivo para nós, o motivo que nós temos para crer na palavra de Deus. Temos aqui o profeta Isaías, que profetizou o nascimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, e até mesmo o sofrimento de Cristo, e nós temos conhecimento que isso já aconteceu. Nós aqui temos esse conhecimento, pela leitura da Bíblia, da palavra de Deus, nós temos esse conhecimento. Então essa é uma razão para nós cremos na palavra de Deus, porque ela se cumpre. A palavra de Deus que foi falada pelo Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Até ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então esse é um dos motivos para que nós venhamos crer sim na pregação da palavra. Precisamos crer na pregação da palavra. Então Isaías era um profeta que ele pregava no tempo dele também. Esta mensagem também era no tempo de Isaías. Ele pregava ali para aquele povo, mas aquele povo, diz a Bíblia, que estava com seus corações endurecidos, que estavam corrompidos, e eles não acreditavam na palavra, na pregação de Isaías. Apesar que naquele tempo Isaías, ele não pregava muito, de Jesus, de Deus. Ele apenas repreendia aquelas pessoas, que andavam errado. Ele começava: ai da nação, ai de fulano. Então, ele não pregava muito, mas esse povo, a Bíblia diz, que estava corrompido e tinha voltado para trás. Deus até chega a dizer que esse povo prevaricava contra ele. Aleluia, Jesus. Então, o povo, pelo seu interesse próprio, eles deixavam de fazer as coisas de Deus. Aquilo que interessava a eles, eles deixavam de fazer as coisas de Deus. Eles viam que se eles fossem cumprir a palavra, eles iam ser prejudicados, eles poderiam perder coisas que eles tinham. Então eles não obedeciam, eles prevaricavam contra Deus. Então no tempo de Isaías também, Isaías tinha esse problema, ele pregava, e os homens não acreditavam na sua pregação. E a importância de nós crermos na pregação da palavra, veja bem, irmãos, que nenhuma pessoa pode ser salvo. É um dos passos para a salvação, é crer na pregação da palavra de Deus. Nós temos que crer. Alguém vai pregar, vai ministrar a palavra do Senhor para nós. Assim como aconteceu com todos aqui, comigo. Alguém primeiro pregou a palavra. Primeiro nós temos que ouvir a pregação da palavra. Então tem essa importância de nós crermos. É um passo para que nós sejamos salvos. É acreditar na pregação da palavra. Não há outra maneira, não há outro caminho. Nós podemos até orar, clamar por pessoas, para que elas se convertam a Deus. Mas isso não vai fazer que essa pessoa venha dar o primeiro passo. Ela tem que ouvir a pregação da palavra. Então as pessoas, nós temos que levar a palavra. Nós temos que de alguma forma achar uma maneira de pregar a palavra para esta pessoa que precisa se converter. É bom orar? É bom colocar na presença de Deus? É bom, mas isso não vai fazer muito efeito, irmão. Escute o que eu estou dizendo nessa noite. É preciso haver a pregação da palavra para todas as pessoas que precisam ser salvos, crer em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos agora também lá para Jesus, para o tempo de Jesus.
Jesus também veio aqui e pregava a palavra de Deus. Jesus, ele ministrava também a palavra aos homens da época, quando Jesus esteve aqui. E também os homens desta época, eles não creram na pregação da palavra. É claro que não são todos, alguns creram, mas a maioria dos homens, eles não creram na palavra pregada por Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Porque esses homens, no tempo de Jesus, eles eram muito apegados à lei. Eles acreditavam que, não, nós temos a lei, nós temos os ensinamentos de Moisés, nós não precisamos, nós não acreditamos em um homem que chegou aqui na terra e diz que é filho de Deus. Então, por isso, ser apegado tanto à lei, eles não criam na pregação de Jesus Cristo. Aleluias. Alguns até diziam, este homem ele não é de Deus. Sabe por quê? Porque este homem, ele viola o sábado, ele viola a lei. Então, muitos até diziam que por Jesus violar o sábado, não era um homem de Deus. E assim, Jesus sendo a própria palavra e pregando a palavra de Deus, sendo enviado por Deus, aquelas pessoas não acreditavam no Senhor Jesus. Até mesmo a sua família não acreditava em Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na sua parentela e começou a pregar a palavra de Deus e até fazer alguns milagres pela imposição das mãos, alguns ficavam admirados. Peraí, mas esse aí não é Jesus, o filho de José? Peraí, mas esse aí não é Jesus, o filho de Maria? Por que ele está fazendo essas coisas? O que está acontecendo? Então aquelas pessoas continuavam incrédulas, não acreditavam na pregação da palavra de Deus, e estavam perdendo a salvação ali, irmãos, porque a salvação e a nossa fé vem para nós acreditarmos na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Não podemos jamais deixar de crer na mensagem, porque primeiro nós devemos crer, e depois nós temos que continuar crendo. Existe esta caminhada, primeiro crer, e tem também continuar crendo, porque é preciso continuar crendo, porque muitos são aqueles que já desistiram. Nós vimos aí pessoas que já desistiram, já perderam a fé, mas uma vez creram. Assim foram muitos irmãos, que uma vez já creram, mas hoje já não crê mais, não tem mais força. Muitos já esteve no altar, pregando a palavra de Deus, mas hoje não está mais. Hoje não consegue mais crer na palavra. Perdeu a fé, glória a Deus. Então Jesus, ele insistia na pregação, glória a Deus, com aquele povo. Eu gostaria até de ler um versículo nessa noite de João, que diz, aqui no capítulo 5, no verso 37, que diz assim: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Então Jesus está afirmando aqui, irmãos, que o povo não estava crendo nele. Apesar de Jesus se esforçar, pregando a palavra, dando testemunhos, fazendo milagres, curando pessoas, enfermos, cegos, ainda assim, aquele povo tinha uma dificuldade de crer. E hoje nós vivemos isso. Nós encontramos uma dificuldade em crer na palavra de Deus, nós encontramos uma dificuldade em continuar crendo, andando na palavra, andando firme na fé, sem desistir, sem desanimar. Aleluia, glória a Deus. Mas essa dificuldade, irmãos, deve ser tirada do nosso coração. Nós temos que amar mais a pregação da palavra de Deus. Nós temos que dar mais crédito à pregação da palavra. Porque muitas outras coisas são boas, mas a pregação da palavra
é que nos lava, é que nos limpa, é que nos transforma. É quando Deus te dá uma revelação do alto, quando alguém traz uma palavra ali, talvez nenhum pregador trouxe a revelação, mas Deus pelo Espírito Santo te deu a revelação no meio da pregação e você entendeu algo importante para a sua vida. Aleluia, Jesus. Somente pela pregação, irmãos, começa tudo. É pela pregação da palavra de Deus que começa tudo, começa a transformação de pessoas. Aleluia, Jesus. Eu creio que aqui tem muitas pessoas transformadas pela pregação da palavra de Deus. Então, irmão, se foi difícil as pessoas crerem em Isaías, na pregação de Isaías, se foi difícil crer na pregação de Jesus, hoje nós temos a nossa pregação, hoje nós temos a pregação do presbítero Nelcivaldo, nós temos a pregação do pastor Caio, da pastora Eliana, nós temos a pregação dos nossos irmãos. Então, se foi difícil crer na pregação de Jesus, imagine então nas nossas pregações de hoje, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque nós somos, vamos dizer, muito limitados. Jesus tinha muito mais conhecimento, Jesus tinha muito mais unção em poder e sabedoria, e Jesus conhecia os corações dos homens. Então veja a grande dificuldade que nós temos hoje de fazer com que as pessoas creiam na palavra de Deus, no poder de Deus. Hoje é muito mais difícil ainda, irmãos. Então nós temos que nos esforçar mais. Porque hoje nós não temos Jesus pregando. Hoje nós não temos Isaías pregando. Aleluia, Jesus. Graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Ele é que nos ajuda a transmitir. Ele é que te ajuda a receber a palavra, alimentar da palavra, dirigir, conduzir a palavra ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. Por isso, nesta época, nós precisamos esforçar mais. Nós precisamos nos dedicar mais, crer mais, porque se nós não crermos, nós iremos ficar fracos, nós não iremos continuar crendo na palavra de Deus, milagres não vão acontecer, coisas grandes não vão acontecer, aquilo que nós colocamos diante de Deus, aquilo que nós almejamos para a nossa casa, nossa família, não vai acontecer. Aquilo que nós almejamos para pessoas que nós conhecemos, que precisa da salvação, não vai acontecer, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por isso, nesse tempo é o tempo que nós precisamos nos esforçar mais. Aleluias. Para crer na pregação. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite, aleluia, que Isaías era um profeta, que ele já acreditava na palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui diante de uma igreja, que também já crê, aleluias, e um dia Isaías, ele teve uma visão do céu, do trono de Deus, aleluia, e uma brasa de fogo foi tirada do altar, e tocou a língua dele, aleluia, Jesus. Então, depois desse dia, Isaías passou a crer mais e mais, eu creio nisso, aleluia, Jesus. E também veio Jesus pregando a palavra, e 12 pessoas acreditou na pregação da palavra de Jesus, e essas 12 pessoas, elas fez grandes coisas, aleluia, através dessa pregação. Foi os apóstolos que creram na pregação do Senhor Jesus Cristo, e através disso foi transformado, aleluias, o mundo, porque a igreja cresceu através desses 12, ela se multiplicou tanto através dos apóstolos, que creu na pregação de Jesus Cristo, eles ousaram a crer naquela pregação, na pregação da palavra, aleluias, e grande foi o trabalho que cada um dos apóstolos fez,
por acreditar nessa palavra, aleluias. Por isso, nessa noite, irmão, eu chamo a igreja para crer na pregação, para crer na palavra de Deus, mais, irmãos, aleluia, naquilo que está escrito, naquilo que está sendo ministrado, aleluia, ainda que nós não estamos vendo, irmão, acontecer, mas temos que continuar crendo, acreditando, confiando, declarando as palavras do Senhor, para que aconteça na nossa vida e que a palavra de Deus se cumpra em nós. Aleluia, Jesus. Nós não podemos, irmãos, baixar a nossa cabeça, não podemos deixar de confessar e proclamar a palavra de Deus, as promessas de Deus nas nossas vidas. Por isso que muitos têm caído, muitos têm fracassado, porque muitas vezes, irmãos, pela espera, pelo tempo, que não acontece o milagre, nós desistimos de confessar a palavra de Deus. Nós achamos que Deus está tardando, nós achamos que Deus não está nos ouvindo, que a nossa fé está pouca, mas na verdade é essa mesma, a nossa fé está pouca, porque nós deixamos sim de confessar, de acreditar na palavra de Deus. Nós pregamos a palavra, nós falamos de Jesus, e ela tem um efeito tremendo nas pessoas, mas na nossa cabeça o inimigo, o diabo coloca que não está acontecendo nada. Mas muitas das vezes, irmãos, a palavra que alguém prega para alguém, depois você vai ver o resultado, depois você vai ver que houve mudança, e você nem acredita, mas eu só falei aquilo. Porque a pregação da palavra de Deus tem poder. Ela tem poder para salvar, para quebrar cadeados e grilhões. Então, por mais simples que seja, irmãos, vamos continuar lançando a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam, que precisam. Porque muitas vezes nós não pregamos, não lançamos, irmãos, porque nós não cremos, não acreditamos que aquela palavra não vai ter efeito. Ali naquela hora não pode ter efeito. Você não vai ver. Mas é o Espírito Santo que encarrega. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo que convence. Nós só somos uma ferramenta usada por Deus para ministrar a palavra. E o Espírito Santo é quem convence. Então, não podemos deixar de falar da palavra de Jesus, para que pessoas sejam salvas, e para que nós mesmos também venhamos ter fé e acreditar na pregação, aleluias, e não falar como o profeta até ficou triste, Senhor, quem creu na nossa pregação, e quem se manifestou o braço do Senhor aqui é o próprio Jesus, que ele está falando. Então Jesus não vai se manifestar para aquele que não crer. É preciso que você creia para que Jesus possa se manifestar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, fica com essa palavra. Eu trago uma palavra bem rápida nessa noite. Eu quero concluir aqui, tem a conclusão. Glória a Deus, bem rapidinho, porque eu também vou orar com vocês ainda. E eu quero pedir que a igreja se coloque de pé nessa noite. Aleluia, para me concluir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero concluir para a igreja, dizendo o seguinte: depois que recebemos a pregação da palavra, devemos crer até o fim e nunca mais voltar atrás. Entendeu, irmão? O crente, a pessoa, depois que crê na pregação da palavra, depois que ele recebeu a pregação da palavra, depois que ele creu, nunca mais ele poderá voltar para trás. Nunca mais ele pode retroceder, porque Deus mesmo fala que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Então fica esta palavra, não volte para trás, tá? Creia sempre até o fim. Proclame a palavra do Senhor na sua vida. Proclame a palavra do Senhor na vida de alguém. Porque a palavra tem poder
para transformar. Aleluia, glória a Deus.